Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, como se estivesse suspenso no tempo. A luz brilhante do sol entrava pelas janelas, contrastando com a atmosfera tensa lá dentro. Marcus Jefferson, um homem negro na casa dos 40 anos, estava em pé diante do juiz, com o olhar calmo e a respiração controlada. Cada movimento de seus oponentes, juízes e advogados, exalava arrogância e desprezo. Eles achavam que seria fácil humilhá-lo, menosprezá-lo diante da plateia. Eles não sabiam de nada. Não conheciam sua carreira impecável, sua inteligência aguçada e sua capacidade de transformar qualquer situação em vantagem. Acima de tudo, não sabiam que por trás de sua calma exterior se escondia uma força inabalável, alimentada por anos de luta contra a injustiça e o racismo sistêmico. Naquele dia, eles aprenderiam uma lição que o tribunal, com suas paredes de mármore e bancos de madeira polida, jamais esqueceria. Porque às vezes a dignidade silenciosa e a verdade implacável são mais poderosas do que todas as explosões de arrogância combinadas. E o karma nunca dorme. Tudo começara cedo naquela manhã. O tribunal, normalmente um local de rigor e protocolo, agora parecia um teatro onde a humilhação havia sido meticulosamente preparada. Os juízes, trajados com suas togas pretas, trocavam olhares cúmplices. O advogado da parte contrária, um homem branco chamado Richard Caldwell, ajustou a gravata com um sorriso satisfeito. Para eles, Marcus Jefferson era simplesmente um réu a ser esmagado, um homem negro a ser intimidado a demonstrar seu poder e superioridade. Senhor Jefferson, estamos prestes a começar, anunciou o juiz em um tom frio e distante. Marcus assentiu, com as mãos apoiadas na mesa e o olhar fixo no advogado que se aproximava. Não havia medo nem nervosismo. Apenas uma calma que, para alguns, poderia ser interpretada como arrogância. Caldwell se levantou e projetou sua voz na sala. Senhor Jefferson, é óbvio para todos aqui que o senhor está tentando manipular a situação. Seu depoimento carece de credibilidade e suas evidências são. Ele fez uma pausa, procurando a fórmula exata, mas Marcus levantou a mão e respondeu com uma voz clara e calma. Obrigado, Sr. Caldwell. Permita-me esclarecer alguns pontos antes de prosseguirmos. O sorriso satisfeito de Caldwell vacilou ligeiramente. Ele não esperava que Marcus falasse tão cedo, nem com tanta confiança. Na sala, os murmúrios da plateia começaram a crescer. Alguns observavam Marcus com curiosidade, outros com ceticismo. Mas todos notaram uma coisa, ele nunca demonstrou qualquer sinal de pânico ou desconforto. Cada palavra que ele dizia parecia comedida, calculada, carregada da força silenciosa de alguém que conhece o valor da verdade. Caldwell, frustrado, tentou retomar o controle. Você não pode contestar as evidências que temos. Marcus sorriu levemente, mas sem arrogância. O que você chama de prova é incompleto e, em alguns casos, falsificado. Vou lhe mostrar exatamente o que a verdade revela. O silêncio se instalou pesado, quase palpável. Os juízes trocaram olhares preocupados, uma sensação que nunca haviam sentido ao humilhar alguém. Marcus Jefferson não era apenas um réu. Ele era um mestre no jogo que eles pensavam estar jogando. E estavam prestes a descobrir. Marcus Jefferson permaneceu imóvel, com o olhar fixo no tribunal, analisando cada detalhe. Os juízes que até então se mostravam confiantes, agora pareciam um pouco tensos. O advogado Caldwell, por outro lado, havia perdido um pouco da confiança. Percebeu que Marcus não era apenas mais um réu, mas alguém que poderia virar o jogo a qualquer momento. A plateia prendeu a respiração. Os murmúrios haviam diminuído, substituídos por uma tensão palpável. Todos os presentes sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Marcus respirou fundo. Sua mente trabalhava a uma velocidade impressionante, reavaliando cada parte do seu caso, cada depoimento e cada documento. Ele sabia que a arrogância de Caldwell seria sua fraqueza. Sabia que os juízes, cegados pela parcialidade inicial, haviam subestimado sua preparação. Ele falou calmamente, quase como um professor se dirigindo à turma. Senhoras e senhores, antes que esta audiência prossiga, permitam-me contextualizar os fatos. O que vocês acreditam ser uma evidência irrefutável não passa de uma ilusão. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Caldwell franziu a testa, surpreso com a confiança de Marcus. Os juízes trocaram olhares rápidos, uma mistura de curiosidade e preocupação. Marcus sabia que o momento de atacar chegaria em breve, mas esperou, deixando o orgulho de seus oponentes transparecer um pouco mais. Cada palavra que ele dizia, cada gesto comedido, fortalecia sua posição e sutilmente enfraquecia a de Caldwell. Ele continuou com a voz firme, mas calma.
Preparei um memorando abrangente que demonstrará claramente a injustiça que sofri. Mas antes de apresentá-lo, gostaria de lembrar a todos aqui que a verdade não se curva ao preconceito e que a arrogância nunca foi um argumento jurídico válido. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Marcos com uma mistura de admiração e tensão. Ele não demonstrava nenhum sinal de nervosismo. Sua postura, sua calma e seu domínio da situação eram desconcertantes. Reinava a calmaria antes da tempestade. E logo, Marcos transformaria essa humilhação antecipada em uma reviravolta inesquecível. O tribunal, outrora palco de sua intimidação, se tornaria o palco de sua vitória. Marcus Jefferson colocou cuidadosamente uma pasta grossa sobre a mesa à sua frente. Cada página havia sido meticulosamente preparada, cada documento verificado e certificado. Caldwell a examinou rapidamente e o sorriso condescendente desapareceu lentamente. Senhoras e senhores, começou Marcos com a voz calma, mas penetrante, este arquivo contém provas que nunca foram consideradas pela acusação. Documentos oficiais, gravações em vídeo e depoimentos de testemunhas-chave. O juiz-chefe franziu a testa visivelmente surpreso. O senhor afirma ter provas adicionais? Por que não as apresentou antes? Marcos respondeu serenamente. Porque essas provas demonstram fatos que a acusação tentou ocultar. Hoje elas serão examinadas publicamente. E vocês descobrirão que a verdade é bem diferente daquela de que fui acusado. Ele começou a distribuir os documentos ao juiz e a Caldwell. Cada página revelava uma inconsistência no caso da promotoria, erros que demonstravam não apenas a fragilidade das acusações, mas também o preconceito racial e a intenção maliciosa de Caldwell. Um vídeo foi projetado na tela do tribunal. Os olhares se fixaram na tela enquanto imagens nítidas mostravam Marcos em situações que contradiziam completamente as alegações da promotoria. Caldwell tentou protestar, mas Marcos o interrompeu com um gesto educado. Convido você a observar atentamente, disse Marcos. Cada elemento fala por si. Os fatos são indiscutíveis. Os murmúrios no tribunal aumentaram. Os juízes trocaram olhares preocupados, cientes de que a arrogância do advogado adversário era agora um problema tanto deles quanto dele. A plateia, inicialmente cética, começava a compreender a extensão da injustiça sofrida por Marcos. Marcos continuou metodicamente, retirando o depoimento escrito de uma testemunha que a promotoria tentará silenciar. Este é o depoimento completo do Sr. Thompson, explicou. Uma pessoa imparcial que confirma minha versão dos fatos e nega a acusação. Caldwell, ruborizado pela frustração, tentou encontrar uma brecha, mas Marcos previa cada uma de suas reações. Cada evidência apresentada tornava a humilhação planejada pela promotoria cada vez mais impossível. A calma de Marcos, seu domínio da situação e a força irrefutável das evidências sugeriam uma reversão iminente. Os juízes que se julgavam no comando começavam a entender que o tribunal não era mais deles, era dele. O silêncio no tribunal era agora pesado, quase elétrico. Marcus Jefferson permanecia em pé, com uma confiança silenciosa, examinando seus oponentes com um olhar penetrante. Caldwell, que começara o dia confiante, sentia-se agora inquieto. Cada movimento, cada palavra de Marcos minava sua autoridade e arrogância. Senhoras e senhores, começou Marcos com a voz clara e firme, vocês testemunharam evidências irrefutáveis mostrando que as acusações contra mim não eram apenas infundadas, mas motivadas por preconceito e intenção maliciosa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas pelos juízes e pelo público. A verdade não é algo que você pode manipular para servir aos seus próprios interesses. Caldwell tentou intervir, Sr. Jefferson, o senhor. Marcos calmamente levantou a mão, interrompendo a resposta dela. Deixe-me terminar. Em seguida, com voz mais firme, mas ainda controlada, listou as inconsistências, omissões e manipulações no caso da acusação. As provas eram claras, o testemunho irrefutável. Cada ponto demonstrava não apenas sua inocência, mas também a arrogância e a incompetência de Caldwell. A plateia prendeu a respiração. Os murmúrios dos espectadores refletiam sua surpresa, e até mesmo os juízes não conseguiam mais ignorar a força do argumento de Marcos. Caldwell, visivelmente perturbado, procurou palavras, mas nenhuma era forte o suficiente para contrariar a precisão metódica de Marcos. Hoje, continuou Marcos, não se trata apenas da minha defesa. Trata-se de justiça. Trata-se de mostrar que a arrogância e o preconceito jamais prevalecerão sobre a verdade. Naquele momento, a reviravolta foi sentida em todos os cantos da sala. Os juízes que pensavam estar conduzindo o julgamento, perceberam que agora assistiam a uma demonstração de maestria e dignidade.
Caldwell, humilhado diante de todos, empalideceu diante do olhar da sala, percebendo que seu plano para esmagar Marcus havia fracassado miseravelmente. Marcus conclui calmamente. O tribunal, antes criado para julgar, hoje testemunha que a verdade e a justiça sempre prevalecem, mesmo diante da arrogância e do preconceito. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas desta vez repleto de espanto e espanto. A reversão foi completa. O homem que se pensava humilhado acabará de virar o jogo com maestria implacável, deixando Caldwell e seus aliados expostos por sua própria arrogância. O murmúrio no tribunal se transformou em um silêncio tenso. Os espectadores, inicialmente céticos, encararam Marcus Jefferson com admiração e incredulidade. Os juízes, geralmente os donos da sala, trocaram olhares preocupados, cientes de que estavam testemunhando um momento inusitado, quase histórico. Caldwell, por sua vez, estava paralisado. Seu rosto, antes marcado pela certeza e pelo desprezo, agora revelava pânico. Cada palavra proferida por Marcus minava sua autoridade. Cada evidência apresentada abalava sua arrogância. O advogado sabia que agora estava na defensiva, mas não conseguia mais encontrar uma saída. Uma juíza sussurrou para sua colega. Ele antecipou cada ponto que pensávamos que usaríamos contra ele. Marcus, percebendo o choque na sala, não sorriu. Permaneceu impassível, deixando o peso da verdade recair sobre todos aqueles que o subestimaram. Ele sabia que paciência e autocontrole eram mais poderosos do que qualquer confronto agressivo. Hoje, continuou ele calmamente, aqueles que pensavam que poderiam me humilhar estão descobrindo que a arrogância e o desprezo nunca foram bons conselheiros. A plateia, abalada, começou a aplaudir timidamente. Não era apenas uma vitória pessoal, mas um lembrete de que a dignidade e a verdade tinham sua força. Os murmúrios se transformaram em sussurros de respeito, e alguns espectadores trocaram olhares de solidariedade com Marcus. Caldwell, com as mãos trêmulas, tentou uma última resposta. Você não pode. Marcus levantou a mão, interrompendo educadamente. Deixe-me lembrá-los de que este tribunal é um lugar de justiça, não de humilhação. Hoje a justiça falou, e não se curva a ninguém. O choque na sala foi total. Os juízes, Caldwell e até mesmo os assistentes jurídicos perceberam que tinham acabado de ser confrontados por alguém cuja preparação, inteligência e dignidade superavam tudo o que haviam imaginado. A reversão foi completa, e a lição irrefutável. Nunca se pode subestimar o poder silencioso da verdade. O tribunal ainda vibrava com a energia da reviravolta de Marcus Jefferson. Caldwell, antes tão confiante, agora parecia destroçado. Mas a verdadeira justiça não pararia por aí. O karma, até então silencioso, começava a atingir aqueles que buscavam humilhar Marcus. O juiz principal, um homem branco que demonstrara seu desprezo desde o início, recebeu um documento inesperado em sua mesa. Era um relatório oficial demonstrando que ele havia ignorado provas cruciais em vários casos anteriores, favorecendo sistematicamente algumas partes em detrimento de outras. Seus colegas trocaram olhares preocupados, percebendo que sua imparcialidade estava agora em questão. Caldwell, por sua vez, viu seus erros se transformarem em repercussões imediatas. As testemunhas que ele tentará intimidar se revezaram para confirmar a verdade de Marcus, destacando não apenas a injustiça da acusação, mas também a arrogância e as manobras desonestas de Caldwell. O público, antes meros espectadores, tornou-se juiz moral. Um oficial de justiça abordou Caldwell e o juiz-presidente. As autoridades competentes foram informadas da parcialidade e das deficiências observadas neste caso. As investigações serão abertas imediatamente. Caldwell empalideceu, percebendo que a humilhação que tentará infligir a Marcus agora estava saindo pela culatra. A sala inteira sentiu a balança se deslocar. Aqueles que se julgavam poderosos estavam agora sob o fogo da verdade e da lei. Marcus permaneceu ali, observando a cena sem dizer uma palavra. Sua calma contrastava com o pânico e a frustração de seus oponentes. Ele não havia buscado vingança por despeito, simplesmente deixará o karma e a justiça seguirem seu curso. Os juízes, os advogados e até mesmo alguns membros do público entenderam que este dia permaneceria gravado em sua memória como o dia em que a arrogância e o preconceito foram punidos, e quando a dignidade e a verdade triunfaram inequivocamente. Horas após a reviravolta magistral de Marcus Jefferson, o tribunal estava mergulhado em uma atmosfera de tensão misturada com respeito. Os juízes, cientes de seus erros, tiveram que reconhecer publicamente as falhas de Caldwell e de certos colegas que haviam facilitado essa humilhação planejada. Após análise cuidadosa de todas as provas e depoimentos apresentados hoje, anunciou o juiz sênior, com a voz grave.
É evidente que o Sr. Jefferson foi alvo de acusações injustas. As acusações contra ele foram retiradas e sanções serão aplicadas contra aqueles que abusaram de sua autoridade. Caldwell sentiu seu mundo ruir. Cada palavra proferida pelo juiz era a confirmação de sua derrota. Seus anos de carreira, construídos com base na arrogância e no desprezo pelos outros, pareciam estar se desintegrando diante dos olhos do público e da imprensa. As sanções foram logo oficializadas. Caldwell receberia uma suspensão imediata e uma investigação disciplinar foi aberta contra ele. O juiz-presidente, por sua vez, teve que se afastar temporariamente devido à parcialidade. Dusches, desta vez, falou com clareza irrefutável. Marcus Jefferson permaneceu na sala e olhou ao redor. Os olhares que antes eram de desprezo agora se enchiam de respeito e admiração. Ele não se alegrava com a humilhação alheia, mas sentia a profunda satisfação de ver a verdade triunfar. Um murmúrio percorreu a plateia. É incrível, ele mudou completamente a situação. E com calma, sem nunca perder a calma. Marcus olhou para Caldwell, impassível mas firme. Não havia ódio ou vingança em seu olhar, apenas a força silenciosa de alguém que sabe que a justiça não pode ser comprada ou manipulada pela arrogância ou pelo racismo. Naquele dia, Marcus Jefferson não apenas defendeu sua reputação, ele demonstrou que a verdade e a dignidade podem triunfar mesmo nos tribunais mais corruptos e tendenciosos. A lição era clara: subestimar alguém por sua cor ou posição era um erro que o karma jamais ignorava. Enquanto o tribunal se esvaziava lentamente, Marcus Jefferson permanecia de pé, observando aqueles que tentaram humilhá-lo. Seu olhar não demonstrava ressentimento, mas sim firmeza inabalável. Ele sabia que a verdadeira vitória não residia apenas em punir Caldwell ou os juízes corruptos, mas na mensagem que sua dignidade e verdade poderiam transmitir a todos. Ele se virou para o público e, com uma voz calma, mas poderosa, declarou: "Hoje não é apenas uma vitória minha. É uma vitória de todas as pessoas que foram julgadas, ignoradas ou humilhadas por causa de sua cor, posição ou origem." Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras. Cada palavra ressoava no coração de quem a ouvia. Marcus continuou: "A justiça não é um privilégio. Não é moldada pela arrogância ou pelo desprezo. Ela existe para proteger a verdade e a dignidade de todos. E aqueles que acreditam que podem ignorá-la ou manipulá-la estarão sempre presos ao karma." Todos os olhares se voltaram para Caldwell, que não conseguia mais esconder a vergonha e o choque. Marcus, em poucas frases, transformará aquele tribunal em uma lição pública, uma demonstração brilhante de coragem, autocontrole e justiça. A mensagem era clara: humilhar os outros para se elevar é um erro que mais cedo ou mais tarde terá retorno. E a dignidade, aliada à verdade e à paciência, possui um poder que a arrogância jamais poderá quebrar. Ao sair da sala, murmúrios de respeito e admiração se multiplicaram. Sua morte não foi apenas a de um homem triunfante, mas a de um símbolo, o símbolo de que a justiça e a verdade sempre prevalecem no final. A notícia da vitória de Marcus Jefferson se espalhou rapidamente, primeiro pela cidade e depois por todo o país. A mídia presente no tribunal relatou cada detalhe: a humilhação sofrida por Marcus, sua calma absoluta, sua inteligência estratégica e a reviravolta magistral que expôs a arrogância e o preconceito de Caldwell e de alguns juízes. As redes sociais explodiram. Cidadãos comentaram com admiração e indignação, alguns compartilhando suas próprias experiências de injustiça e expressando apoio a Marcus. Ele se tornou um símbolo de resistência à arrogância, ao racismo e ao abuso de poder. Caldwell, agora sob investigação, foi humilhado publicamente. Seus colegas começaram a evitá-lo, e rumores sobre seu comportamento injusto circularam pelos escritórios de advocacia. Sua reputação, antes impecável, estava manchada. Os juízes envolvidos também enfrentaram as consequências de sua parcialidade. Marcus, porém, manteve-se discreto. Não buscava se gabar. Suas entrevistas eram comedidas, suas declarações repletas de sabedoria e firmeza. Não é a minha vitória pessoal que importa, mas a mensagem de que todos devem defender a verdade e a justiça, não importando os obstáculos. Faculdades de direito e associações jurídicas começaram a usar seu caso como exemplo de ética, paciência e autocontrole. Conferências foram realizadas para analisar como Marcus havia transformado a humilhação em uma lição pública de justiça e dignidade. Em sua comunidade, Marcus tornou-se um modelo de coragem e inspiração. Os jovens, antes intimidados pelo sistema, viram que era possível resistir e reverter a injustiça com inteligência e calma. Seu triunfo não se limitou aos tribunais. Ressoou no coração das pessoas, lembrando-as de que a verdade sempre vem à tona.
Poucos meses após o julgamento, Marcus Jefferson continuou sua vida com a mesma humildade e calma que o caracterizaram no tribunal. Mas seu impacto se estendeu muito além de sua esfera pessoal. Seu triunfo se tornou um símbolo de justiça, resiliência e dignidade. Jovens advogados e estudantes de direito se debruçaram sobre seu caso, analisando sua estratégia e abordagem metódica para transformar a humilhação em uma vitória retumbante. Seminários foram organizados, palestras realizadas, e em todos os lugares seu nome evocava uma coragem silenciosa diante da injustiça. Em sua comunidade, Marcus inspirou um movimento de consciência e coragem. Organizações começaram a defender ativamente aqueles que sofriam discriminação e abuso de poder. As famílias se sentiram encorajadas a nunca se deixar intimidar pela arrogância ou pelo racismo. Até Caldwell, cuja carreira havia sido profundamente manchada, agora era um exemplo do que acontece quando o orgulho e o desprezo guiam as ações de alguém. Marcus, longe de se alegrar com a queda de seus oponentes, deixou o karma exercer sua própria força, ensinando que a verdade e a integridade sempre triunfam. Marcus Jefferson transformou uma experiência potencialmente humilhante em um legado duradouro. Sua calma, preparação e dignidade não apenas mudaram o rumo de um julgamento, como também enviaram uma mensagem clara ao mundo. Nunca se pode subestimar alguém por causa de sua cor, posição ou origem. E assim o tribunal que havia sido palco de sua intimidação se tornou um símbolo de sua vitória e um lembrete eterno de que a justiça, guiada pela verdade e dignidade, sempre prevalece.